Olá, salve, salve nação rubro-negra. Está começando mais um programa do Mister Mengão, o seu telejornal de notícias do Flamengo. Flamengo tem 3 representantes na seleção do Campeonato Carioca. Bomba de última hora sobre ligação do Flamengo para o técnico Kudê agita a nação. Dorival Júnior abre as portas para uma possível volta para o Flamengo. Ninguém esperava. Foi confirmado. O Landim sinaliza mandar ídolo do Flamengo embora do clube e choca a nação. Jorge Jesus diz que sua volta depende apenas dos dirigentes do Flamengo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Eu vou começar o nosso programa de hoje logo com uma notícia que eu acho muito boa e muito interessante. Apesar da situação que trouxe rusgas por parte do treinador Dorival Júnior e a diretoria do Flamengo, o ex-técnico rubro-negro garante que o assunto são águas passadas e não descarta uma possível volta ao Flamengo caso seja procurado. Eu não tenho nada contra ninguém no clube, respeito a decisão da minha não renovação no ano passado. Só tenho a agradecer ao clube pelas minhas 3 passagens. Tenho assistido os jogos ao vivo, me reúno com a minha comissão técnica uma vez por semana, viajei um pouco e vejo todas as partidas que consigo, disse lá o técnico Dorival Júnior em entrevista ao jornalista Mauro César Pereira. Sem clube desde a sua saída do Flamengo no ano passado, o Dorival segue na esperança de novas propostas. Nessa semana, o nome do treinador foi ligado ao Atlético Mineiro, porém negou o contato com o time de Belo Horizonte. O Flamengo ainda não anunciou oficialmente a saída do Vitor Pereira. A forma de pagamento da multa rescisória do português é o que emperra o fim do vínculo, mas o Flamengo está perto de demitir realmente o treinador. De acordo com o jornalista PVC, Jorge Sampaoli, de 63 anos, que se desligou do Sevilha da Espanha, está no Rio de Janeiro e sonha em treinar o Flamengo. Sampaoli mora em Búzios, na região dos Lagos, e está construindo uma bela casa aqui na Barra da Tijuca para criar laços afetivos com o Rio de Janeiro. A intenção dele é ficar mais próximo do Flamengo. O PVC fez questão de frisar que o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, gosta muito do trabalho do Sampaoli. Entretanto, ressalta que nunca ouviu isso da própria boca do mandatário rubro-negro nas vezes em que esteve junto com o dirigente do Mengão. Aí eu te pergunto, você traria para o lugar do Vitor Pereira o Jorge Sampaoli ou qual você traria? Coloca o nome aí para mim. Flamengo acertou junto ao Atlético a contratação de mais uma joia para o futebol da base do Mengão, Fred Mundoco. O volante chega para integrar a equipe sub-17. A equipe mineira acertou o empréstimo do jogador de 16 anos, nascido em Redenção, no Pará, que é válido até dezembro de 2024, mas o Flamengo vai poder exercer a opção de compra do jogador. A informação foi divulgada pelo portal Flabase. O jogador da categoria sub-17 do Atlético, o Fred Mundoco, esteve em vários momentos de evidência nos últimos dias. O volante se destacou ao percorrer mais de 50 metros, driblar 4 adversários e fazer um golaço contra o Flecheiras do Rio de Janeiro em jogo amistoso na Arena Unimed, em São João del Rei. Vale frisar que na temporada de 2022, o jovem volante foi um dos destaques do Atlético no título interior do Campeonato Mineiro Sub-15 e, além disso, chamou a atenção do Campeonato Mineiro e na Copa Brasileirinho, competições em que foi observado pelo scout do Flamengo. Antes de chegar ao Atlético, o Fred teve passagens pelo Desportivo Real de Goiás, clube que detém 25% dos direitos econômicos dele. Para contar com o jogador, o Flamengo venceu a concorrência entre alguns grandes clubes, incluindo 2 dos principais de Minas Gerais, o Cruzeiro e o Atlético Mineiro. Depois da goleada desse domingo, o departamento de futebol do Flamengo prometeu grandes mudanças. O Vitor Pereira deve ter a sua rescisão anunciada nas próximas horas de hoje e outro cotado para deixar o clube é o ex-jogador Fabinho Soldado, gerente de futebol na gestão Rodolfo Landim.
Pressionados, Marcos Braz e Bruno Spindel, a famosa dupla Batman e Robin, passou o dia inteiro incomunicável. Eles estão reunidos, avaliando nomes e tentando avançar na contratação para um substituto do Vitor Pereira. E nomes como Jorge Jesus, Jorge Sampaoli, Eduardo Cudê e Tite seguem muito analisados no clube. Rodolfo Landim esteve na Gávea até às 12 horas, mas seguiu para Brasília horas depois. A agenda do Landim na capital tem como prioritários a discussão sobre a regulamentação das apostas esportivas de interesse aí do Flamengo. Já o Vitor Pereira vai ter a sua saída oficializada nas próximas horas e, segundo informações de bastidores, ele não tem a pretensão de fazer um acordo para uma possível diminuição dessa multa contratual que hoje gira em torno de 15 milhões de reais. Devido a essa possível demissão, a reapresentação da equipe do Flamengo sofreu uma alteração. Os jogadores receberam folga nessa segunda-feira e tinham a reapresentação prevista no CT Ninho do Urubu para hoje às 9 horas da manhã, horário de Brasília, visando a preparação para o jogo contra o Maringá do Paraná pela Copa do Brasil. Mas como a ideia da diretoria até o momento é oficializar a demissão do técnico Vitor Pereira na parte da manhã, o treino foi adiado para o período da tarde. É bem provável que o treino da equipe rubro-negra seja comandada pelo Mário Jorge, que é o técnico do Sub-20. A atividade marca o início da preparação do Flamengo para o primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil, o jogo mata-mata, na próxima quinta-feira contra o Maringá do Paraná, lá no Paraná. E aí, meu amigo, minha amiga, se você está gostando desse programa, me dá aquela moral então, manda brasa no like para fortalecer o canal. Se você ainda não é inscrito, aperta o botão vermelho, aperta o sininho ali, pronto, simples assim. Valeu, muito obrigado de coração. Para muitos torcedores, o que vem acontecendo com o Flamengo em campo é inacreditável. Vejam só, o Gabigol, quando estava saindo do Maracanã depois da goleada para o Fluminense, acabou sendo surpreendido por um torcedor do Fluminense, zoando ele pela goleada acachapante. Ele, muito irritado, prontamente respondeu: "Aí, filma aqui a minha..." Disparou contra o torcedor sem temer ultrapassar aí os limites e acabou saindo da linha por um instante. O clima ficou pesado, mas a turma do Deixa Disso entrou em ação e o Gabigol foi logo retirado do princípio de tumulto. Diante daquele episódio, grande parte da nação e fãs do Gabigol apoiaram e acharam que ele tomou a melhor atitude que poderia ter tomado ao responder o torcedor gozador nos corredores do Maracanã. Jorge Jesus diz que sua volta depende apenas dos dirigentes do Flamengo. Como de costume, um dos nomes que mais teve aceitação pelos torcedores rubro-negros para substituir o Vitor Pereira foi o de Jorge Jesus. Na reta final do seu contrato com o Fenerbahçe, o mister estaria livre em breve para negociar. E o torcedor do Flamengo teve uma boa notícia. Segundo informações de bastidores, o Jorge Jesus ele garantiu que a sua volta para o Flamengo depende apenas dos dirigentes rubro-negros. O Jorge Jesus, ao ser perguntado por um amigo próximo sobre a chance de voltar para o Flamengo, respondeu que só depende do Flamengo, Landim e Marcos Braz. Meus amigos e minhas amigas, a vontade de voltar do velhinho não falta, né? E se o Flamengo não repatriá-lo agora, não vai repatriá-lo nunca mais. A hora é essa, Landim. Braz, vai lá na Turquia, traz o homem de volta, dá essa alegria para grande parte da nação. Enquanto isso, coloca o Felipe Luiz como técnico interino e vamos em frente até o final de maio, quando acaba o contrato do JJ. Dá essa alegria para a nação, Landim. Flamengo tem 3 representantes na seleção do Carioca 2023. Ontem, a Federação do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ, realizou a premiação do Campeonato Carioca 2023. O evento foi realizado num hotel aqui na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Na festa foi divulgada a seleção do Campeonato Carioca 2023. Como foi o grande campeão, o Fluminense dominou a lista com 6 nomes. O Flamengo teve 3 nomes nessa lista: Fabrício Bruno, Ayrton Lucas e Pedro. A seleção ficou assim: Fábio do Fluminense,
Puma do Vasco, Nino do Fluminense, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, John Arias do Flu, André do Flu, Luciano Naninho do Volta Redonda, Cano do Flu, Pedro e Lelê do Volta Redonda. Técnico foi Fernando Diniz. Bomba de última hora sobre ligação do Flamengo para Kudê. Em decorrência da saída do Vitor Pereira, um substituto pode chegar o quanto antes, já que a diretoria quer deixar o cargo ocupado o quanto antes, já visando aí a Libertadores, Copa do Brasil e o Brasileirão. Nessa linha, inúmeros nomes passam a ser cogitados, incluindo nomes de gringos e até mesmo de um brasileiro. No entanto, alguns não são novidade, como Jorge Jesus, Sampaoli e o Tite, por exemplo. Mais uma bomba foi trazida pelo jornalista Everton Guimarães, da Band, nessa segunda-feira. De acordo com ele, os dirigentes flamenguistas teriam feito contato na manhã de ontem com o Eduardo Kudê, que atualmente é o técnico do Galo. Vale lembrar que a saída do estrangeiro, mesmo após o título do Campeonato Mineiro, é dada como muito provável, haja vista aí que problemas internos, que foram até expostos pelo comandante recentemente, pegou muito mal junto à diretoria do Galo. Uma reunião dessa cúpula aí do Galo deve ocorrer justamente para definir qual vai ser o futuro do treinador, até porque a sua multa é muito alta. Dizem que eles não vão demitir o treinador para não facilitar a vida do Flamengo. O Kudê argentino tem 47 anos e comandou o Galo 17 jogos e conquistou 11 vitórias e conquistou também o Campeonato Mineiro. Em sua carreira, além dos mineiros, comandou mais 5 times: Internacional de Porto Alegre, Celta de Vigo da Espanha, Racing e Rosário Central da Argentina, além do Tijuana do México. E você aprova a vinda do Kudê para o Flamengo? Coloca aí! Ninguém esperava, foi confirmado. O Landim sinaliza mandar ídolo do Flamengo embora do clube e choca a nação. O caldeirão do Flamengo está fervendo. A humilhação para o Fluminense, a derrota, foi a gota d'água. Conselheiros se mostraram indignados com tamanha apatia do time e o vareio de bola que tomou. O Vitor Pereira não fica mais no Flamengo e, por mais que o treinador acredite que o seu trabalho tinha margem para evolução, os dirigentes decidiram que era preciso demiti-lo por não ter mais clima e a situação ficou insustentável depois da derrota acachapante de 4-1 para o rival Fluminense. A torcida não quer mais ver o português nem pintado de ouro. Mas o Flamengo não vai parar por aí e tem outros que devem ser responsabilizados. Ontem o jornalista Pablo Rafael trouxe uma notícia que vem ganhando muita repercussão. De acordo com ele, o Landim sinaliza mudanças no departamento de futebol e as demissões de 3 funcionários estão em pauta. São eles Juan, ídolo do Flamengo, Fabinho Soldado e Bruno Spindel. O Marcos Braz, no entanto, tem a sua permanência garantida. O Marcos Braz, com a sua prepotência e arrogância, é muito questionado pela imprensa e pelos torcedores. Mas, pelo menos nesse momento, não corre o risco de demissão, infelizmente. Segura, Landim, vai cair abraçado com ele. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e de compartilhar o programa com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí vai ajudar demais o nosso crescimento no YouTube. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e pra cima deles, Mengão!